Bom dia a todos, a todas e a todos. Me chamo Airan Cavalcante Batista, sou um aluno do segundo período de Psicologia da UFPB. Olá, me chamo Michele Bispo. Também sou aluna da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, segundo período de Psicologia. A autoria desse trabalho foi compartilhada com José Marcos Nascimento, Renale Flávia Araújo, Gabriela Medeiros Silva, Michele da Silva Bispo, Airan Cavalcante Batista. O eixo temático desse projeto é a neurociência cognitiva e comportamento. Convido vocês para assistirem o estudo de um caso sobre o transtorno do espectro autista e discriminação condicional de estímulos kanji. Kanji este que significa caracteres do alfabeto em mandarim ou em japonês. No caso da discriminação condicional, a contingência é de 4 termos. Existe uma condição a mais para que ocorra o reforço. Ou seja, respostas são reforçadas na presença de um determinado estímulo, se e somente se uma outra condição estiver presente. Geralmente, a discriminação condicional é realizada através de match simple, ou escolha de acordo com o modelo. Existem 3 características que devem ser atendidas, que são a reflexividade, simetria e a transitividade. Quando o pessoal responde ao kanji, o que é requerido? Primeiro, observar o estímulo modelo. Segundo, escolher dentre os estímulos que aparecem aquele que é exatamente igual ao primeiro. Ou seja, trata-se de uma situação de match simple. Temos características, temos a característica de reflexividade. Na relação estabelecida, temos os 4 termos. O primeiro estímulo que aparece é o estímulo condicional, o estímulo modelo. Em seguida, temos os estímulos discriminativos, que são os estímulos de comparação. O comportamento é escolher aquele que é igual ao estímulo modelo. Se a resposta estiver correta, recebe o sinal sonoro como reforço. Caso esteja errado, o silêncio, ou seja, consequência do comportamento. Dessa maneira, esse esquema não poderia ser de discriminação simples. Isso, um dos principais processos cognitivos subjacentes a esse tipo de tarefa envolve a atenção seletiva e a memória, e a memória do trabalho. Ou seja, para que isso ocorra, é necessário uma memória, é preciso uma atenção, uma concentração para que ocorra esse condicionamento. Entretanto, diferentes fatores podem afetar essas funções e ter impacto sobre esse comportamento, como, por exemplo, transtornos de neurodesenvolvimento e medicações psicotrópicas, uma vez que eles afetam a questão da concentração, a questão da memória, pode causar uma sonolência para o indivíduo, o que dificultaria nesse condicionamento. Em sua essência, a discriminação condicional de estímulos está profundamente entrelaçada com os processos cognitivos, que desempenham um papel fundamental na maneira como interpretamos informações, tomamos decisões e aprendemos com o ambiente. Esses processos cognitivos envolvem a percepção, a atenção, a memória e a resolução de problemas, desempenham papéis interconectados na construção do nosso entendimento do mundo ao nosso redor. E a importância desses processos cognitivos reside na sua colaboração intrínseca. A atenção direciona-se para estímulos relevantes, a memória retém informações cruciais e a percepção integra tudo isso para formar uma compreensão coesa do mundo. Essa dança complexa da mente é essencial para a adaptação, aprendizagem e funcionamento eficaz do nosso cotidiano. Além disso, a introdução de medicações psicotrópicas na equação pode ter impactos variados nos processos cognitivos. Enquanto alguns medicamentos podem melhorar a atenção e a memória, outros podem apresentar efeitos colaterais adversos, influenciando negativamente esses aspectos cruciais na cognição. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo do estudo. O objetivo do estudo foi avaliar o índice de discriminação de estímulos em um participante com transtorno do espectro autista e portadora da síndrome de Guillain-Barré. Ela fazia uso de medicações psicotrópicas e o objetivo do estudo também foi avaliar o condicionamento
dessa participante em comparação com outras 2 participantes que não estavam nestas mesmas condições. Falando de metodologia, foram utilizadas nesse experimento 3 participantes do sexo feminino, entre 18 a 19 anos de idade. A participante a ser estudada faz parte do espectro autista, possuía tiques devido à sua síndrome de Guillain-Barré de Tourette, fazia uso de medicações psicotrópicas, sendo elas Aldol, desvenlafaxina, clonazepam, Aristab e Ancitec, enquanto as outras participantes não possuíam nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, síndrome ou faziam uso de medicamentos. Todas foram submetidas à utilização de um software, na qual possuía estímulos kanji, chamado Kanji-Q. Este se equiparava a um jogo de memória, na qual era mostrado um estímulo modelo por 1 segundo para a participante estudada e 0,5 segundos para participantes controle. Posteriormente, era mostrado o estímulo modelo e um estímulo distrator, na qual era necessário escolher o estímulo igual ao que foi mostrado no início. Como citado na introdução, a participante era reforçada por meio de um som emitido pelo software a cada acerto. Entretanto, deve-se dar ênfase na diferenciação de tempo, na qual todas as participantes tiveram 100 estímulos kanjis, ou seja, a mesma quantidade de estímulo. Porém, a participante que faz parte do espectro autista, que faz utilização de psicotrópicos e tem tiques, teve 0,5 segundos a mais em cada apresentação de estímulos na atividade. Nós chegamos então aos resultados da pesquisa, em que foram divididos em 2 partes, um relacionado ao tempo total de resposta ao teste e um relacionado ao índice de discriminação de estímulos entre as participantes. O tempo da participante com TEA e o que possui uso de psicotrópicos teve um tempo de resposta de 44,8% maior em comparação com o resto dos participantes. Já em relação à discriminação, o índice de discriminação da participante com TEA foi pelo menos 5,5% menor em relação aos demais participantes. Concluindo o nosso projeto, é notório com os resultados do experimento possíveis alterações em funções cognitivas, como atenção seletiva e memória de trabalho, decorrentes tanto do transtorno do espectro autista e da síndrome de Tourette, quanto das medicações psicotrópicas. Entretanto, é necessário mais estudos para explorar as relações entre análise experimental do comportamento e neurociências. Aqui estão as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Obrigada pela atenção. Convido agora vocês para seguirem nossas redes sociais, renale.flag, psicoairan, psico_atípica.